Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam. Da prosperidade é uma doutrina cristã que defende que a vontade de Deus para os seus filhos é que eles cresçam financeiramente. E como nós conseguimos essas bênçãos? Através da fé, do discurso positivo e da doação de dinheiro para os ministérios cristãos. Essa ideia começou no meio do movimento pentecostal, que anteriormente tinha seu foco nas curas milagrosas, mas não na bênção financeira. Mas nas décadas de 1940 e 1950, o movimento começou a tomar forma. Um dos personagens mais importantes dessa teologia foi Esek William Kenyon, que escreveu sobre as confissões positivas que vamos falar daqui a pouco. Oral Roberts, que foi um famoso televangelista americano, começou a pregar essa teologia a partir da década de 1940. Posteriormente, escreveu sobre as leis da fé, dizendo que Deus retornaria 7 vezes mais aquilo que o crente doou a ele. Ou seja, se você doasse R$100, você poderia ter certeza que receberia, segundo ele, de formas inesperadas, R$700. Nem o Telex Free renderia tanta grana. Um pouco mais adiante, em 1953, um curador evangélico lançou um livro chamado O Segredo do Sucesso Financeiro nas Escrituras, que fala sobre mercadorias da fé, reunindo as pessoas em supostas tendas milagrosas, onde ele vendia panos ungidos com óleos milagrosos. Você já viu isso em algum lugar? Ele também disse que teve uma experiência miraculosa em que Deus havia transformado notas de $1 em notas de $20 para que ele pudesse pagar as suas dívidas. A partir de 1960, a teologia da prosperidade já havia se tornado parte da vida de inúmeros evangélicos nos Estados Unidos, que começaram a investir no televangelismo, dominando as programações religiosas do país. No Brasil, essa ideia começou a criar força a partir da década de 1990, quando o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, comprou a Rede Record de televisão. Hoje, entre as principais denominações pregando essa teologia, nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo, a Igreja Mundial do Poder de Deus, de Valdomiro Santiago, a Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares, a Renascer em Cristo, do casal Estevão e Sônia Hernandes, e também a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, cujo líder, Silas Malafaia, passou de crítico a defensor dessa teologia. Essas igrejas sempre funcionam com um líder, como sendo o abençoado e o abençoador, proprietário das bênçãos que o fiel procura. O interessante é que eles usam algumas passagens bíblicas para responder o porquê dessa teologia. Por exemplo, as bênçãos prometidas a Abraão de riquezas, terras e prosperidades nos pertencem hoje. Eles também creem que as bênçãos descritas em Deuteronômio capítulo 28 a 30 também são conferidas aos cristãos modernos. Eles acreditam que a Bíblia é um contrato de Deus com o ser humano e que este pode, através da fé, determinar as bênçãos de Deus na sua própria vida. Eles falam também de confissões positivas. O que seria isso? Aquilo que você fala
tem o poder para atrair as bênçãos de Deus em sua vida. Então, nessas igrejas, frases como "eu determino", "está amarrado", são muito comuns. Agora, por que eu não creio nessa teologia? Em primeiro lugar, as bênçãos prometidas a Abraão e aos seus descendentes, o povo de Israel, existiam por conta da missão particular deles em espalhar a glória de Deus em toda a terra. E o plano de Deus para que isso acontecesse eram com as vitórias e riquezas de Abraão e os seus descendentes, atraindo assim a atenção do mundo a eles. Deus conseguiu esse propósito, inclusive com a pobreza, para não dizer miséria, do povo de Israel no período de escravidão no Egito. Pois quando ele os libertou com mão poderosa do maior reino do mundo, todas as nações voltaram a sua atenção ao Deus desse povo. Tanto é que mesmo 40 anos após o evento do Mar Vermelho, a prostituta Raabe ainda se recordava do fato, lá em Jericó. É bom também lembrar que a promessa dada a Abraão não foi cumprida completamente na vida dele, nem na vida do seu filho Isaque e nem na vida do seu neto Jacó. Mas o fato deles não receberem as bênçãos materiais, isso não abalou a fé desses patriarcas, pois aguardavam uma cidade onde Deus é o arquiteto e o edificador. Enquanto saímos pregar o evangelho, advertiu: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. E a ideia de que a doença ou a pobreza de uma pessoa é prova de sua falta de fé ou infidelidade foi rejeitada pelo próprio Cristo. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. E mais, se de fato a fé e as bênçãos de Deus são medidas pelo que alguém possui, então é o mais miserável de todos, pois ele mesmo diz que não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Quando morreu, a única coisa que possuía eram as vestes que vestia. E quando orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, será que lhe faltou fé? E o que dizer dos discípulos pobres e perseguidos? Quando Pedro e João estavam entrando no templo, um mendigo pede para eles uma simples moeda. E qual foi a resposta? Não temos prata e nem ouro. Paulo passava por privações e dependia dos irmãos para que lhe ajudassem suas despesas para sobreviver. A teologia da prosperidade é totalmente contrária aos ensinos bíblicos, sendo assim apenas um instrumento de ganho fácil da parte dos pastores que a prega. Um conselho? Vá à Bíblia com coração sincero e desejoso de aprender de Cristo e vai encontrar a salvação, tornando-a infrutífera. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam. São ethos, logos e pathos. Ethos trata do convencimento através da credibilidade ou da autoridade no assunto. Um médico ou farmacêutico tem muito mais credibilidade para falar sobre medicamentos do que um profissional das ciências humanas, por exemplo. E debates políticos comumente iniciam-se com as realizações de cada candidato, leis que aprovou e projetos que desenvolveu, tudo visando aumentar a credibilidade. Colocar suas experiências e formação acadêmica num currículo é como dizer: tenho credibilidade para ocupar tal cargo. Logos é o convencimento pela lógica e razão. Utiliza-se fatos, analogias, exemplos, pesquisas e estatística. Também envolve a estrutura do discurso. Então é possível estabelecer relações lógicas e plausíveis entre fatos que não são verdadeiros. Um exemplo clássico é o mito de que usamos somente 10% do nosso cérebro. Com origem desconhecida, esta proposição acompanha especulações de que poderíamos ter superpoderes com os outros 90% ativos. Na verdade, usamos cada parte do cérebro em sua hora certa. Ao caminhar, a área de movimentação está mais ativa.
mas não há partes do cérebro esperando para serem ativadas e nos darem superpoderes. Pathos é o apelo à emoção, é o meio mais utilizado em propagandas, e é um tanto irracional. Cosméticos prometem nos livrar de sentimentos de embaraço e reprovação social. Carros prometem a sensação de liberdade, realização e status. O apelo emocional é muito forte e imprevisível. São as emoções que unem e que separam as pessoas. São as emoções que nos fazem comprar um produto de que não precisamos, tornando-a infrutífera. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem. Mas as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e as sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. A semente é a mensagem de Deus. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E seguem fiéis até produzirem frutos.